arrumar ela aqui, né, gente? Essa bosta aqui. Cadê o som? Dormiu? Dormiu. Mano, que perna é essa? Então, primeiro... Calma aí. Ela tem que ficar menor, né, gente? Esse braço aqui não é justo dela, não. Gente, esse foi o meu melhor do braço dela. Então, né, agora vamos consertar as pernas dela. Esqueci como é que é a roupinha dela. Já volto. Pernas, gente. Pernas. Esse rosto aqui tá muito bem, não. Tá muito bem, não. Rosto consertado. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, gente, vou começar a pular umas partes aqui. Porque tá quase batendo 1 minuto. Base pronta, agora ela vai se transformar normal. Pronto, gente, tchau. Não.